Aí a Ana Cláudia. Eu teria um montão de perguntas. A gente pode fazer Crise de uma curiosidade, porque eu penso assim, nossa, o que eu sabia desse movimento até então? Eu sabia muito que a mídia estava passando, sabia que muita gente estava sendo passada, que era mentira, não era nada daquele jeito. A gente tem é um crítico em relação à mídia, sabe o que ela é capaz de fazer. E eu acho fantástico vocês estarem aqui, eu estou adorando ouvir vocês. Eu acho que o jovem ele tem um potencial, uma garra, uma vontade, que é o que a gente precisa quando a gente pensa em transformação. Se não tiver esse gás, essa vontade aí de vocês, a gente não consegue nada. Acho que vocês são as melhores pessoas para tentar realmente mudar alguma coisa. Então, eu fico super feliz de estar ouvindo vocês. E só que a gente pensasse. Fala mais perto do microfone. Que a gente pensasse uma questão que é a pauta de vocês. Eu fico aqui, assim, o que difere da nossa pauta da área da saúde? Nada. Com melhores condições de trabalho, a questão do autoritarismo, a questão políticas públicas. Fiscal, a PEC. Exatamente, a gente aqui mais tem falado sobre a PEC, então, assim, tudo que tem sido decidido nos últimos tempos em relação à política vai impactar da mesma forma a saúde como a educação. E muitas vezes a sensação que eu tenho é que a gente, embora esteja querendo a mesma coisa, a gente faz percursos separados. A gente está indo para o mesmo lugar, buscando a mesma coisa, mas de forma separada. Eu tenho o movimento da educação e o movimento da saúde. Então, assim, eu sinto muita falta disso, de uma aproximação entre esses movimentos, porque eu acho que é aí que a gente ganha força. Quer dizer, olha o tamanho que é a saúde, olha o tamanho que é a educação. Imagina se a gente consegue se juntar. E aí eu vou sonhar mais alto ainda um pouquinho, pensando no que aconteceu com a questão da segurança pública aqui. Se a gente se une com a segurança pública, então, eu acho que é uma união mais difícil, mas acho que sonhar não custa nada. Mas pelo menos eu acho que em relação à educação a gente está muito perto de fazer isso. Acho que falta um pouco mais de articulação, porque o ponto para de chegada é o mesmo. Então a gente precisa pensar na necessidade que a gente tem de ganhar essa força. Sabe? Então achei fantástico estar trazendo vocês aqui, estar fazendo essa aproximação. E parabéns para quem teve a ideia, para quem organizou. Foi muito feliz a ideia. Deixa eu fazer assim. Fazer as perguntas depois você responde. Olá, eu queria saber, principalmente para os estudantes ainda, como que está a discussão sobre isso? O movimento ele se encerrou na discussão somente na ocupação? Hoje vocês têm uma discussão dentro da escola ou fora da escola que tem relação com as reivindicações que vocês tinham naquela época? Como que está hoje? Vocês estão vendo uma mobilização? Não? Isso se extinguiu com o movimento? Como que está? Boa tarde a todos. Eu sou o Kias, estudante de Direito lá da UFES, só que no período das ocupações eu ainda era secundarista, né, estudante do IFES, e fiquei nesse meio termo, né, graduação e secundaristas. Minha fala vai inicialmente para divulgar um artigo do professor Davis Alvim, do pós-doc, que foi divulgado hoje, no dossiê Desocupar é Resistir, e aí ele trabalha sobre o movimento de resistência dos alunos e alunas secundaristas aqui do estado, pensando uma conexão entre as ocupações, a formação de coletivos e a ação de protesto nos espaços escolares, sob a orientação do professor Alex Rodrigues, né? Inclusive
é o produto do pós-doutorado dele? É, do pós-doc. O Denis Alvim, meu professor do artigo Coletivos, Ocupações e Protestos Secundaristas. A Fênix, o Leão e a Criança. E, então, esse é o momento de formar desse artigo que acabou de ser lançado, né, 4 horas, e perguntar se teria alguém que é contrário, ou foi contrário às ocupações naquele momento, para a gente discutir aqui nesse espaço, porque de onde eu venho, no IFES de Cariacica e no direito da UFES, né? Mas, sobretudo, no direito da UFES, sei lá, 80% contrários às ocupações, né? Então, eu queria saber se nesse espaço tem alguém contrário, por quê, e eu queria entender um pouco e talvez colocar para discussão. Olá, boa tarde. Vou tentar ser breve assim, nos pensamentos, não consegui me organizar muito, mas acho que quem me conhece sabe o quanto eu fico bastante pegando muito no pé da questão da universidade, né? O quanto, então, a universidade ela consegue ir para a prática dentro da produção de conhecimento que a gente faz. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, quando vocês falam da questão da ocupação enquanto um processo, né? Além da questão que a gente vai chamar de macropolítica, né? De pensar as reivindicações e tudo mais, o quanto e daí acho que a gente pôde estar um pouquinho lá com a Flor Dízio, né? A gente foi numa primeira vez como uma oficina para conversar um pouco da questão da PEC e a relação com o SUS, e aí a gente sentiu também o quanto tem a ver com essa juventude que está experimentando pela primeira vez esses processos políticos e tudo mais. E eu falava pra eles, acho que essa foi a roda aqui que eu não tava, mas que eu falava, gente, assim, vocês com seus 15 anos fazendo coisas que aos 25 eu nem pensava, sabe, assim, maravilhoso realmente ter acompanhado. Isso ajuda a gente a dar aquela esperança, né, porque não raro a gente fica com as desesperanças do que vai ser do país. Quem acompanhou essa geração dá pra ter um pouco mais de esperança, né. E aí, assim, enquanto participante, enquanto mestranda, né, tô no grupo com o Túlio, tá presente um pouco mais pra frente no Rizoma. E aí eu fico pensando assim, então qual que é o papel também social da universidade? O que a gente pode enquanto mestrandos? E aí nesse grupo é onde eu conheço pessoas, a gente vai discutir, né, sobre uma vertente da saúde, de se pensar a saúde, que é a análise institucional, a esquizoanálise, então pensar instituições, e a escola é uma instituição, né, enfim, outras milhares, e aí é poder também atuar nelas, né, então a gente foi lá a partir desses encontros com outros mestrandos que são desse grupo de pesquisa, né, a gente se encontra por lá e de lá a gente consegue ir para as ações. A gente acabou se aproximando assim no final desse processo de ocupação, né, então acabou sendo poucos encontros, mas que eu lembro que já no primeiro foi quando você tinha ido para o Enem, não foi, Keone? Que estava com cachumba também, várias questões, mas que a gente foi lá com uma proposta de conversar um pouco então sobre a PEC e pensar qual que é a educação que a gente quer, né, que eles queriam no caso, e aí chegou lá e era uma questão de organização mesmo. A gente, enquanto profissionais que veem a questão institucional, a gente conseguiu também acolher essa questão que era deles se organizarem enquanto a organização que era deles, né, deles enquanto atores. Acho que foi bem legal. E aí, acho que quando você pergunta, né, se mais pra frente, aí tá um espaço que a universidade pode ajudar, pode estar junto, e principalmente, assim, na questão da Flor Dízio é aqui do lado, né, a gente andar menos de 10 minutos, a gente tá aí do lado. Pensei também nesse momento que o CCS se encontra, que a gente, né, no programa de... Tá meio zoado, né, a fala. Fala mais retinho assim. Tipo rap. Tá bom, vou virar do rap. Não, brincadeira. Mas e aí o que eu fiquei pensando assim, a gente, e principalmente pra galera que tá chegando do PP Gasc, qual que é o momento que a gente tá? Acho que são algumas questões, não sei se o quanto o Janderson já falou, né, da nossa inserção na associação de pós-graduação, o que une a gente um pouco mais ao UFES de Goiabeiras, né, que a gente também tem esse lugar de UFES Goiabeiras é lá e UFES Maruípe é aqui, como se fossem coisas bem diferentes. Quando o pessoal comemora também, de uma certa forma, a ocupação do CCS, eu acho que é muito isso, essas gerações que estão vindo, muitas pessoas que estão aqui para fazer mestrado, doutorado, também pensam muito na docência, então acho que a gente pensar quem que é esse público que está chegando para a gente, é uma galera, a primeira ocupação do CCS, é essa galera secundarista que está vindo para ocupar, então como que a gente vai dialogar com essa galera que está vindo com outras demandas que é para além de ficar sentado, né, escutando os conteúdos. Acho que é isso. A Ana quer fazer uma colocação, aí a gente vai... Aí
Vamos encerrar daí, que ela tinha se inscrito antes. O meu nem é uma pergunta, assim, na verdade, eu queria colocar duas coisas. Boa tarde, primeiro, gente, meu nome é Alana. Primeiro, assim, né, eu venho de Cariacica, e aí eu acompanhei bem de perto as ocupações lá, né, eu com o professor Tiago e o Ed, com todo mundo aqui do programa. A gente fez muito debate de política pública de saúde, de política pública naquele monte de ocupação, né? E assim, pra mim foi uma surpresa, porque quando começou as ocupações, eu falei, vai ficar em Vitória, né, galera? Nada. Quando chegou em Cariacica, era um dia, tinha 1, 2, 3, 15, 20, e aí a gente começou a não dar conta e foi muito legal. Então, assim, primeiro, dizer assim, muito obrigada, gente. Assim, acho que a gente vinha num período, assim, muito difícil. A gente está ainda num momento muito difícil da sociedade, acho que todo mundo, né? E eu acho que assim, o que vocês trouxeram pra gente é mais do que uma centelha de luz, assim. Eu acho que vocês trouxeram pra gente uma nova forma da gente pensar os processos, assim, né? E aí, a segunda coisa que eu queria trazer é o que está faltando pra gente aqui, né? E aí ficou muito como uma provocação, né? Acho que a fala de vocês hoje vem pra mim como uma provocação. Porque a gente está num sul sucateado, a gente está numa universidade pública sucateadíssima, a gente está trabalhando com isso todos os dias, porque se a gente está num programa de saúde coletiva, porque a gente acredita que isso tem que dar certo, tanto a universidade quanto esse sistema de saúde. Então, o que está faltando para a gente também ocupar o SUS, ocupar a saúde coletiva, ocupar aqui, né? Eu acho que fica para mim isso hoje, né, como uma provocação, assim, primeiro agradecimento a vocês e depois essa provocação. O que está faltando para a gente também correr atrás e se espelhar nessa rapaziada aí que acho que tocou e aqueceu o coração da gente, assim, ano passado, né? A Rosana vai responder primeiro. Vou fazer um conglomerado aqui. Eu vou fazer. Eu não vou usar o microfone porque eu prefiro Presta aqui, Joel. falar pela voz. Primeiro, professor, quando você fala da liberdade, que nós não atingimos isso ainda, esse direito efetivamente, me lembrou muito de uma frase da Nina Simone, né? Que liberdade é não sentir medo. Enquanto um de nós sentir medo ainda, nós não seremos livres. Então, para mim, liberdade é isso. Liberdade não é governo, não é efetivação de ajuste fiscal, não é efetivação de previdência. Para mim, a liberdade é não sentir medo. Principalmente não sentir medo enquanto LGBT, enquanto mulher nesse país que mais mata mulheres LGBTs. Então, para mim é isso. Só ver essa lembrança. Com relação às ocupações, as ocupações secundaristas para mim foram, como eu disse, foram mais um aprendizado do que qualquer coisa. Esses meninos, e aí eu falo, esses meninos e meninas me ensinaram muito do que vem a ser a política hoje, né? O que pode ser a política hoje. A gente tem muito do hábito mesmo, até mesmo pela academia, da colonização dos espaços, né? De levar como se nós fôssemos a flecha de ensinamento para eles, mas eles ensinam mais do que nós mesmos, que estamos aqui, assim. O título de mestre para mim pouco me importa hoje em dia, perto do que eu aprendi dentro das ocupações. Nas ocupações, o ensino era coletivizado, as tarefas eram coletivizadas, não existia uma verticalização, é sempre uma horizontalização, um trabalho coletivo. Nem gênero superior. Não existia nada, nenhum gênero, existia equiparação literal de gêneros. Os meninos ficavam na cozinha, limpavam da mesma forma que as meninas, limpavam, era tudo de forma igual, havia um respeito acima de tudo, com relação à orientação sexual, com relação a gênero, com relação a tudo. Com relação até mesmo às meninas feministas que tinham vertentes diversas, mas que sentavam no chão para conversar sobre suas vertentes de forma respeitosa. Havia um atrito, sim, mas esses atritos eram resolvidos através da conversa, através do diálogo. Talvez a sociedade precisasse se espelhar mais nessas formas autônomas de resolução de conflitos, de forma política, de ações políticas. Talvez assim a gente conseguisse dar um rumo nessa dita democracia, que para mim não é democracia nem um pouco. A partir do momento, como eu disse, quando a gente não é livre, quando a gente sente medo.
falando das ocupações, essas ocupações secundaristas causaram ainda alguns efeitos na universidade. Nós tivemos ocupações nas universidades por conta das ocupações secundaristas. Né? A UFES teve ocupação aqui pela primeira vez do Centro de Saúde, né, do Centro de Ciência e Saúde, que foi um grande baque, assim, ela estava junto comigo, a gente teve que enfrentar muita coisa, a gente teve que enfrentar alunos e professores incitando violências, a gente teve que enfrentar, e aí, com o perdão da palavra, eu tenho todo o respeito pela pessoa do Reinaldo, mas não pelo cargo que ele exerce enquanto reitor. Ele tem perseguido, através de processo administrativo, pessoas que estavam na frente das ocupações. E isso são pessoas negras cotistas, o que diz muito sobre a política da universidade. Essa política repressora que está sendo tida como fronte. E eu nunca deixei de bater isso, eu falo isso sempre, a Brunella sabe disso. Eu tenho o maior respeito pelas pessoas que estão lá, mas não pelo que elas têm feito. Assim, são alunos pobres, são alunos cotistas, que não tem como pagar 180 mil de multa. E é isso que ele está cobrando, 180 mil de multa de uma ocupação de 2015, que não teve nenhum problema na reitoria, não causou nenhum problema, inclusive teve vistoria posterior pela prefeitura da universidade. Só que ele vem fazendo isso, ele e o procurador, no caso, o Antônio. Mas essa ocupação vem, as ocupações... Tornar isso mais público. A gente já tentou, mas uma das formas mais possíveis e imagináveis. Só que o processo, infelizmente, se a gente torna isso público, acaba refletindo neles. Porque eles também estão respondendo o processo judicial da Justiça Federal. Inclusive, Eles ficam mais expostos. Que está sendo processado pelo reitor, que nem estava nessa ocupação. Que nem estava nas ocupações. E que ele está sendo processado. Tem aluno que está sendo perseguido. Uma coisa que você estava falando, eu estava numa conversa, num debate com umas alunas, né? Uma delas estava sendo processada. E aí eu estava falando, né, professora, eu estava assim, gente, eu vou aguentar até a hora que tiver bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha. Aí ela falou para mim assim, professora, o processo judicial é muito pior do que bomba. Eu falei, meu Deus, o que é? Como assim, eu também estou aprendendo muito com vocês, sabe? Eu acho que eu não sei se o processo judicial mexe psicologicamente, estruturalmente, mexe com a família, mexe com a... É uma forma de anulação civil do sujeito. Porque, tipo assim, pra gente que estuda direito, talvez se eu sou advogada, eu sei que eu vou lá e me defendo, assim, pra mim não tem essa preocupação, mas ela me conta. Porque a gente é do direito, a gente fica nesse mundo imaginário que a gente resolve tudo no processo. Mas ela falou assim, na hora que chegou uma carta, aí ela me contou assim, ontem chegou uma carta em casa dela, eu fiz eu passei mal, tava morrendo, assim, que na hora que eu vi que era da biblioteca, era só um atraso, eu fiz a mas isso tem a ver com acho que com vocês, mas tipo assim, eles estão mexendo na saúde psicológica das pessoas com forma de repressão, porque é uma coisa assim, de forma geral, acho. Fizeram isso com o movimento das mulheres, dos policiais, E assim, só para continuar aí, a gente tem que também sair do nosso meio comum. Assim, eu não sou da universidade, apesar de sempre estar atuando no ativismo da universidade, a minha formação veio de uma universidade privada. Só que a Brunella sempre me liga para ajudar nos problemas lá, e eu sempre estou lá. E a gente tem que pensar que essa universidade tem que ser realmente uma universidade de diversidade. Quando eu tenho uma reitoria que persegue alunos que estão lutando por seus direitos, tais quais esses secundaristas, mas persegue apenas os negros, mulheres, homens, negros, cotistas, diz muito sobre o que a nossa política também dentro da universidade está atendendo. Né? A gente tem que ter essa autocrítica do que a gente está fazendo. Se a gente vem suscitando um debate de uma pluralização política, a gente tem que pensar também dentro da nossa casa. Bem, a unificação de pautas e lutas que foi suscitada é o sonho de toda anarquista. No meu caso, tem uma unificação de pautas, mas há também muita disputa de... E aí eu não falo nem disputa de pautas políticas, eu digo disputa de egos. Né? A minha pauta é melhor, um sectarismo. A minha pauta é melhor do que a sua, o que importa é o meu umbigo. Então eu vou lutar por aquilo que a minha categoria está querendo e não pela sua. A gente viu isso acontecendo, por mais que a gente tivesse todas as dúvidas possíveis e imagináveis com relação ao movimento das mulheres, dos policiais. Não teve movimento social que foi lá e falou, a gente está junto com vocês. É uma autocrítica que o movimento social mesmo tem que fazer. Por mais que a gente tenha pé atrás,
Por mais que a gente tenha todos os pés atrás, porque a gente não sabe quem realmente organizou essa greve dos policiais, enfim. Mas também foi um movimento social de mulheres, donas de casa, a maioria de sua classe média baixa, que também estão sendo afetadas por esse ajuste fiscal. Que, quer queira, quer não, pararam o Estado do Espírito Santo. Por uma semana. Fizeram uma greve geral. Indireta, mas fizeram. Os movimentos sociais não estavam conjuntos. Da mesma forma, os secundaristas. O que eu digo, por que eu digo isso? Os secundaristas tiveram a ajuda de alguns movimentos sociais, sim, mas não foram todos. Alguns movimentos sociais simplesmente não estavam lá porque o nome não ia aparecer. Vocês se lembram disso? De alguns sindicatos que falaram que, olha, se vocês não publicarem o nosso nome na página de vocês, a gente não vai poder ajudar muito, porque a gente precisa de publicidade. Sindiupes chegou dentro das ocupações fazendo duplo papel. Não, ao mesmo tempo, o Sindiupes apareceu em uma ocupação. Vamos fazer uma crítica. Apareceu em uma ocupação fazendo um papel duplo, né? Que fazia de amigo para a ocupação, mas por trás estava servindo de braço do Estado. Porque o Sindiupes aqui do Estado é assim. A gente tem que ter nessa crítica. A unificação de pautas, talvez, na minha opinião, só se daria a partir do momento em que a gente parasse com o sectarismo e pensasse de forma plural, como foi feito nas ocupações secundaristas. As ocupações secundaristas pensavam no coletivo, não pensavam no meu direito, pensavam no direito de todos. Tanto é que, quando saíram as intimações, os meninos simplesmente falaram: a gente vai sentar todo mundo junto e vai ver o que a gente vai fazer. Eles perguntavam quais eram as implicações, né, as represálias, quais eram as possibilidades jurídicas para isso, mas a decisão era deles, eles sentavam em conjunto e conversavam. Talvez os movimentos sociais precisem disso para avançar em suas pautas. Nós não conseguimos até hoje nenhuma conquista efetiva, e aí eu digo até hoje num período de neodemocrático, da neodemocracia, né, de 88 para cá, de uma conquista social de peso. Porque há esse sectarismo implantado nas nossas ações políticas. Só mais uma coisa, com relação à ocupação do CCS, o nosso maior problema foram os professores incitando alunos a invadirem as ocupações. A gente teve vários problemas com relação a isso. Inclusive no CCS eu tive uma agressão leve. Lá na UFES e Goiabeiras eu tive uma agressão um pouco mais... No CCJ eu tive uma agressão um pouco mais física mesmo. Um pouco mais grave. Eu tive que fazer uma fisioterapia durante um tempo no meu ombro, que eu levei um soco, inclusive de uma pessoa que eu não vou denunciar porque eu não sou a favor de criminalização, mas uma pessoa que compõe o TCE. Que deu um soco no meu ombro que me causou lesões. Isso porque eu estava lá enquanto representante externa, porque ela me deu essa prerrogativa no dia de negociação, como representante externa da Comissão Permanente de Direitos Humanos. A gente tem que pensar na nossa política interna também, como eu disse. Além disso, só para fechar minha fala, com relação à crise de segurança pública, não só por ela, mas por conta dela também, foi criado o Comitê Pró-Fórum Capixaba de Lutas, que a gente está fazendo aí as reuniões periodicamente. Dia 16 agora tem uma reunião de manhã na UFES, às 9 horas. 14 horas. Tem essa reunião do Fórum Capixaba de Lutas. Quem quiser, sinta-se à vontade de estar lá enquanto pessoa, indivíduo ou enquanto pessoa, movimento. É um fórum que está fazendo uma pesquisa não só dessa questão das mortes com relação a esse período que nós tivemos aí do caos de segurança pública, como também fazendo pesquisas dos ajustes fiscais dessa política austera que está sendo implantada no Estado do Espírito Santo, que tem sido laboratório para o resto do país. É esse convite que eu deixo para vocês. Eu encerro minha fala aqui com a seguinte frase: se a gente não mudar o que a gente pensa ser certo e parar de tentar colonizar aquilo que está dando certo, a gente não vai avançar. Se a gente não se despir dos nossos egos, a gente não vai avançar coletivamente. É isso. Obrigada. Eu vou pedir
para vocês, a gente queria ficar com vocês aqui a tarde toda conversando, vocês trazem uma experiência muito rica para nós, mas infelizmente tem a questão do tempo, e eu vou pedir para vocês que vocês façam um fechamento, 2 minutinhos cada um pode ser, tentando responder as perguntas ou falando alguma outra colocação, mas a gente tentando manter esse tempo, porque infelizmente... Ela só ligar pra mim, consegui ligar antes. Marcele aqui. Então, ela perguntou o que a gente tem feito pós-ocupação, e a ocupação nas escolas acabaram no final de novembro, daí a gente ocupou a CEDU e tal, aí acabou a ocupação do CEDU, acabou o movimento. Daí, no início do ano, a gente tentou se reunir novamente para fazer novas coisas, porque motivos para ocupar não falta. Ela perguntou o que está faltando para a gente ocupar e eu disse só iniciativa, porque motivo tem muitos, e é muitos mesmo. E daí agora, após a ocupação, a gente está dando muito problema para se reunir, porque com essa criminalização muito grande dos movimentos sociais aqui no estado, a gente fica muito receoso em tomar iniciativas. A gente pensa em fazer várias coisas, só que daí na hora que a gente vai tornar aquilo efetivo, a gente vê que tem muita gente com medo de tomar processo, ser preso, ser perseguido, de ter o telefone grampeado, porque tipo, todas essas coisas aconteceram durante o processo de ocupação e pós o processo de ocupação também. Que a gente teve secundaristas não, mas pessoas da universidade receberam processo, enfim. E daí a gente está tendo dificuldade para se reunir devido a isso. Na minha escola, em específico, a gente viu a necessidade de montar o Grêmio depois da ocupação. A gente sabia que o Grêmio era necessário, mas depois da ocupação a gente percebeu que o Grêmio era mais necessário ainda, porque a gente viu que algumas coisas teriam sido mais fáceis se a gente tivesse o Grêmio, e a gente percebeu a necessidade do Grêmio quanto... porque a gente pode usá-lo para politização dos alunos, sabe? E como é início de ano, tem muitos alunos novos que vieram do ensino fundamental e tal, então a gente percebeu a necessidade do Grêmio, e daí agora a gente está escrevendo estatuto e tal, então as coisas estão começando a andar. Só que alunos politizados é um problema, né, para o Estado. E daí a gente tem uma repressão muito grande por parte da diretora, que é colocada lá pelo Estado e não por votação. Então, a gente tem essa dificuldade, tipo assim, vamos montar uma reunião aqui pra gente conversar sobre o Grêmio, e daí a diretora fala, esse horário não vai dar pra mim. Você acredita? Vou ter uma reunião. Como se ela tivesse participado desses e daí toda vez ela tem uma reunião pra fazer, não pode colocar outra pessoa. E tem uma regra na minha escola que é, os alunos podem se reunir, mas tem que ter uma pessoa da direção da escola pra, tipo, ouvir a reunião, assim, um infiltrado, sabe? E daí a gente não consegue fazer nada devido a o cargo da diretora ser colocado pelo Estado. Então ela age ali de acordo com o que o Estado está querendo. Então a gente tem dificuldades para prosseguir pós-ocupação devido a essa repressão. Só que isso não significa que a gente não vai prosseguir. É isso. As ocupações, elas foram muito importantes, né? E uma frase que a gente tinha na nossa ocupação, que eu gostaria de deixar para todos vocês, é que não basta ser bonita, tem que ser ligeira. Porque o tempo que a gente perde... É o lema da ocupação. O tempo que a gente perde pensando é o tempo que as coisas têm acontecido. E hoje, reunir todas as categorias é muito difícil, porque realmente existe uma briga de egos. Dentro das ocupações, o que fez elas segurarem as barras foram que, no momento das nossas assembleias, todas as pessoas que não eram da escola saíam. Porque era o momento do nosso protagonismo, era o nosso momento. Era o momento de entender que vocês podem lutar junto com a gente, mas a voz era nossa e que nós precisávamos ser ouvidos. E durante muito tempo a mídia ficou martelando, né, que a gente estava sendo manipulado até mesmo pela UFES. E foi por isso que a gente tomou algumas atitudes de tipo entrar dentro dos ônibus municipais e intermunicipais e falar sobre o que era PEC e sobre o que era MP. Então, se alguém não tinha como acreditar, estávamos ali para dar a cara a tapa, e você poderia perguntar pra gente dentro de um ônibus o que era aquilo. Então, assim, o mais importante hoje é a gente saber que a qualquer momento pode acontecer novas coisas, porque não basta ser bonito, tem que ser ligeiro, que as coisas vão acontecer.
Então, como a Marcela disse sobre a pós-ocupação, a gente até tentou, no final da ocupação da CEDU, tentar ocupar o ALIS. Algo um pouco restrito A nosso. Assembleia Legislativa. Só que não conseguimos. Aí, nas escolas ou fora mesmo, que a gente fez ou falava em relação às ocupações. Como eu já concluí ano passado, o ensino médio, eu por fora, a gente está até criando um grupo com filósofo e advogado que participou também das ocupações, aí indo lá fazer palestras, criar um grupo sobre conversas, debates. E a gente vai criar, e também, como a Teirina falou, teve as palestras, as aulas extracurriculares, e eu falei até com ela, com o Joel, a qualquer debate que tiver, reuniões, pode me chamar que eu vou. Eu já participo assim, de vários debates desses, várias conversas. E como teve todas essas atividades na escola, vale lembrar também que a cada escola, tanto nas escolas como na CEDU, teve a página, a gente criou a página e está lá relatado tudo que, no máximo que a gente pôde criar, está relatado lá, todos os vídeos, fotos de atividades, tudo, inclusive em relação ao que ocorreu lá na CEDU, do dia da chuva, em que os policiais debochavam da nossa cara e, de momento algum, ajudou a gente a passar com as pessoas que estavam passando mal. Tá lá tudo no vídeo, foi feito live ao vivo, vídeos pelo Ninja, e quem quiser acessar pode ir lá entrar na página tanto da CEDU quanto de cada escola ocupada. O lema da polícia é proteger e servir. Proteger e servir. Isso, e a gente mesmo de fora. Cidadão não, Eu participei de muitas ocupações, porque ano passado eu estava fazendo pré-vestibular e eu larguei pré-vestibular para poder participar das ocupações. Eu fiquei mais de um mês sem dormir na minha casa. E aí eu participei de ocupações muito fortes, que foi do IFES Campus Vitória, por exemplo, que foi uma ocupação do governo de integração de posse em 3 dias, uma ocupação em que os estudantes da engenharia estavam com serra elétrica para poder quebrar os nossos cadeados. O IFES ele é muito Literalmente, grande. gente. E aí eu quero mostrar para vocês a nossa organização. A organização de nós secundaristas. O IFES era muito grande. Quando a gente ocupou o IFES, a gente fechou todas, a gente colocou cadeado e corrente em todas as 16 entradas e saídas do Instituto Federal de Espírito Santo e Campus Vitória. São muitos lugares para entrar e para sair. A gente passou por cima de demandas das ocupações. A gente teve uma coisa que é muito maravilhosa, que a gente passou por cima de coisas do tipo dos problemas das escolas individuais, sabe? Por exemplo, o estadual ano passado estava sem professor de português, a gente não debateu isso. O Almirante, a gente não entrou para pautas específicas no nosso movimento. A gente a gente pode olhar isso de uma forma ruim ou boa, mas aí eu acredito que seja boa, porque a gente não quebrou o movimento, não ficou escola só de Cariacica lutando pela superintendência ou sobre demanda só de Cariacica, não ficou escolas de Vitória, só institutos federais, ficou todo mundo no mesmo movimento, contra a PEC, contra a reforma do ensino médio. E aí quando a gente ocupou a CEDU, a gente entrou para as pautas estaduais, né? Que foi a eleição direta para diretor, que a gente não tem isso, que a gente pode estar conversando mais sobre isso com vocês um outro tempo. E também sobre a Universidade Pública Estadual, que o Espírito Santo é um dos 3 estados do Brasil que não tem uma Universidade Pública Estadual. Isso é um debate que a gente precisa de fazer. Sim, extremamente importante para a gente, porque a gente entende que a Universidade Federal do Espírito Santo ela não dá conta disso que a gente tem, né, da população capixaba. E aí eu quero falar o saldo positivo das ocupações, no sentido de que a gente não teve as conquistas, a PEC foi aprovada, a reforma do ensino médio foi aprovada esse ano, a PEC que afeta tanto a educação, saúde, todo o aparato do Estado vai ser mais cateado ainda. Mas a gente teve muitas mulheres tomando a frente do movimento, a gente teve muitas meninas nas ocupações que são privadas desses espaços, desde que elas nascem, desde que o patriarcado é patriarcado, elas estavam em espaços de decisão, espaços que são importantes, elas foram empoderadas nesse espaço. Isso é muito importante pra gente,
Porque teve no início, quando eu ocupei, no dia que eu cheguei lá, o segurança foi conversar com 2 caras, e aí eu cheguei pra saber o que estava acontecendo. Aí ele, não estou falando com você. Só que quando estava acabando a ocupação, ele vinha falar comigo e com mais outras meninas das ocupações. Ele via, ele viu que a gente naquele espaço, a gente se empoderou naquele espaço, ele viu que a gente tinha capacidade para poder estar conversando, dialogando sobre aquilo. As escolas públicas, quem está dentro da escola pública são pessoas que são marginalizadas. As escolas públicas, tem buraco em escola pública aqui do estado que cabe 3, 4 pessoas. Tem gente que estuda no Sambão do Povo. Não sei se vocês sabem disso, vocês sabem? Os estudantes estudam lá do Rabaioli, estudam no Sambão do Povo. E aí essa galera de comunidade, essa galera negra, essas mulheres que não têm nenhum tipo de poder na sociedade, elas foram politizadas de uma forma que é lindo de se ver, sabe? Não tem outra palavra que eu possa falar. A gente teve meninas que conheceram o feminismo, a gente teve meninas que... a gente teve pessoas negras, todas as pessoas negras, elas tiveram acesso a debates que elas não têm naquela escola que elas estudam hoje. Isso é um saldo positivo, na minha opinião. Essa politização, ela foi e é muito importante até hoje. Porque a Marcela, ela não era de movimentos sociais, e hoje ela é de movimentos sociais. Hoje ela é... Você não era? Mais ou menos. Eu nunca vi ela no ato antes das ocupações. Eu nunca vi ela no ato antes das ocupações. Mas tem meninas que são assim, que estão participando mais disso, que se tornaram cidadãos políticos na sociedade. Pessoas que deixaram de ser... A gente teve pessoas que deixaram de ser pessoas soltas, alienadas da sociedade, que pós-ocupação, hoje elas têm uma opinião política delas, que elas participam dos espaços. Eu, por exemplo, eu não sou do movimentos sociais desde as ocupações, né? Eu sou de antes das ocupações. Eu presidi o Grêmio do Colégio Estadual do Espírito Santo, o Grêmio Margarida Maria Alves, já tenho uns 3 anos mais ou menos que eu sou ativa, sou uma militante ativista. E aí eu vi esse boom, e eu vi muita menina, muita mulher maravilhosa, empoderada nas ocupações, e esse foi um dos grandes saltos positivos das ocupações para mim. E aí a gente também viu como a Universidade Federal do Espírito Santo ela ajudou nas ocupações, né? A gente teve uma galera que ia lá para poder dar aula, que ia para poder conversar, que ia falar sobre outros temas além da PEC, que ia levar debates que são importantes para nós enquanto pessoas da sociedade. E aí quem aqui esteve lá, eu queria agradecer, dizer que vocês foram muito importantes nesse espaço, e que esse espaço aqui também está pós-ocupação, de estar falando com vocês sobre o que foi as ocupações, é muito importante pra gente. A gente precisa de muito mais pessoas do nosso lado. E é isso, obrigada, galera. Só um comentário, assim, sobre essa questão da articulação dos movimentos das organizações. Acho que a gente vive o grande desafio que nos é trazido para esse modelo capitalista mesmo, que é a lógica do desenvolvimento aí do individualismo muito grande, né? Então, essa lógica, né, da minha demanda do ego não é uma produção individual, né? Não é algo aí que as pessoas precisam parar de olhar para o umbigo. É uma produção social que a gente tem nessa lógica capitalista, neoliberal, que influencia aí todos os nossos processos. Óbvio que não só por isso, mas parte da minha atuação nesse processo foi enquanto Conselho Estadual de Direitos Humanos. Vocês, enquanto, né, estudantes aí do programa de saúde coletiva, imagino que entendem muito como funciona essa dinâmica dos conselhos, né? Que não é um espaço fácil, mas é um espaço que aposta aí nos processos de um outro tipo de democracia, de uma democracia participativa, né, de uma democracia direta, mas que ainda carrega muitos desafios, porque a gente acaba colocando as coisas tudo numa caixinha. Então, assim, as pautas de saúde ficam no Conselho de Saúde. Se a gente, muitas vezes, enquanto Conselho de Direitos Humanos, que um dos direitos humanos essenciais é o direito à saúde, vai discutir alguma coisa de saúde, muitas vezes
Não, mas espera lá, isso aqui é prerrogativa minha, né? Eu que debato. Então a gente também tem os desafios nas próprias ferramentas e mecanismos de participação direta, de entender o que é essa participação direta. E eu acho que nisso os estudantes secundaristas, né, os estudantes, esses movimentos de uma maneira geral, nos trazem um ensinamento assim do que é de fato a democracia direta e participativa, né? O que é esse processo de horizontalidade, que eu acho que a gente precisa reinventar nos nossos modos, nos nossos mecanismos e ferramentas. Então, acho que encerro com isso assim, dizendo que o grande salto, eu acho que é ampliar a democracia participativa. Agora, como é o caminho, né? E a gente vai nesse processo de ocupação da vida e descobrindo. Muito bem, Roberto. É isso. E agradecer, porque assim, e parabenizar o programa também, porque quando o Joel comentou, né, dessa atividade, eu falei, nossa, que legal, né? Assim, essa aproximação, essa escuta direta, que muitas vezes a universidade não se abre, né? E parabenizar a universidade. Valeu, obrigado. Eu quero agradecer, então, mais uma vez a presença de vocês, em nome da comissão organizadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Quero dizer para vocês que o movimento de vocês foi muito importante. Obrigado por vocês terem protagonizado isso. Vocês se entenderam como agentes transformadores da realidade e estão nos mostrando aqui na prática que a nossa realidade ela não nos é dada, não nos é determinada. Nós somos condicionados a uma realidade que os estudantes estão nos mostrando aqui, estão nos inspirando, que a gente pode mudar essa realidade. Então, muito obrigado pela participação de vocês e esperamos encontrar vocês mais vezes aqui dentro do programa. Só queria comentar rapidamente, toda essa mesa ela foi filmada e ela vai ser disponibilizada no YouTube, no site do programa, e que vocês poderão também depois ver como é que vocês botaram para quebrar aqui. Dois processos na minha costas. Hoje não foi o meu